havendo número legal, declaro aberta essa sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Estado do Rio Grande do Norte. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Bargador Dilermano. Sim, excelência, aprovo. Bargador aprovado. Também. Ordem administrativa. Proponho noção de congratulações ao do Bargador Sérgio Silvino pela passagem natalícia, que ocorrerá no próximo dia 20 de fevereiro. Todos concordam? Bargador, unanimidade. Propostas e comunicações. Bargador Dilermano. Sim, excelência. Bargador Cornélio. Eu quero propor a moção de congratulação pelo aniversário de Vossa Excelência, que será no dia 24 próximo. Passa a presidência ao Bargador Dilermano. Sim, excelência. Assumo, muita honra e submeto. Então, aprovado. Pronto. E só comunicar também que hoje é a última sessão de valor expedida aqui nessa Câmara. Né? Muito obrigado, excelência. Julgamentos. Final fala. Pois não, julgamentos jurisdicionais. Não cabe sustentação. Nem o 10. Sim, vai ser julgado, mas não cabe sustentação oral. O 9 e o 10 não cabem sustentações orais. Senhor presidente, senhor Bargador Expedito? Pois não. Só para comunicar a Vossa Excelência Sim. E aos advogados presentes que, infelizmente, não pude participar presencialmente em razão de ter que dar apoio a familiar por questão de saúde. Tive que realmente fazer virtualmente por conta de questão de saúde em pessoa próxima da família, eu, no caso, minha esposa. Pois não. Obrigado, excelência. Feita a devida comunicações. O 9 e o 10, todos de vez do relator, aprovado por maioria, né? 9 e o 10. O 9 e o 10, advogado Luísa Araújo Guimarães. Tem sustentação oral, excelência? Não, né? Não cabe sustentação oral, não. Direito para se agravo de instrumento, cumprir sentença, pretensão recursal em afastado de educação e leilão de imóvel, cujo proveito seria satisfazer o crédito. Já foi feita sustentação oral, Valor do imóvel que seria muito superior ao montante descrito nos autos, a necessidade de se afastar de educação e leilão deve ser de buscar via representar menor sacrifício do executado em forma do julgado que esse recurso conhecido de proveito. Direito, e o segundo do mesmo sentido, recurso conhecido e proveito, por maioria, excelência. É o contrário, desembargador. É o contrário. É o contrário. O voto do relator e foi dividido. Os vogais foram divergentes, os votos. Presidente, pela ordem, bom dia. Bom dia. Só para eu esclarecer, por gentileza, houve o provimento ou desprovimento? Houve o provimento. O provimento dos dois agravos de instrumento. Dos dois agravos de instrumento. Por maioria. Por maioria. Está bem, obrigada. Não, desculpa, foi o desprovimento, por maioria. O senhor votou pelo provimento e foi voto vencido. Perfeito, obrigada. Oitavo agora.
o Rocinho Meira Velha, né? Agravo de instrumento. O número 8 a gente vai dispensar. Vai Número 8, dispensar. a sustentação. Aí seria o número 11. O 8º, recurso desprovido à unanimidade, Sérgio. Excelência, o 11 também, o recurso Isso. foi desprovido do Lermano, do Cornélio. Nesse caso, a gente vai solicitar a sustentação. Agravo de instrumento, adesão que eles 11, são mantidos, recurso conhecido desprovido. Só tem um voto de vaga. 11. De Lermano que acompanha o relator. Outro Cornélio, vem. Deixa ele fazer sustentação. Poxa, pois não. É, doutor? Sim. Toca Pode a palavra, iniciar? Excelência, termo regulamentar. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os desembargadores na ilustre presença do presidente dessa colina da Câmara, ao representante do Ministério Público, a todos os advogados que acompanham essa sessão presencial e virtualmente e aos eventuários dessa casa, os nossos cumprimentos. O objeto desse recurso, ele se trata de uma decisão que ele deferiu um pedido liminar para reativação de um plano de saúde. Porém, antes de ingressar sobre os fundamentos específicos, eu queria esclarecer essa questão específica porque aqui se trata de um plano de saúde empresarial, que possui algumas características diferentes dos planos de saúde individual e familiar que geralmente a gente vê sendo comercializado. Nesse contrato da parte agravada, ele foi firmado junto à Unimed Natal com a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, que é chamada de APAMIM. Então, ele se trata de um contrato empresarial firmado entre a APAMIM e a Unimed Natal. E aí, todos os beneficiários vinculados a essa empresa, eles ficam com um contrato ativo junto à APAMIM. E a relação contratual da Unimed Natal, ela é com a empresa e não com as pessoas físicas. Nesse tipo de contrato, o reajuste anual desse plano de saúde ele é feito com base em um cálculo atuarial feito com os usuários daquele plano de saúde. Então, anualmente é feita uma análise da utilização dos beneficiários vinculados ao contrato empresarial e é submetido o percentual de reajuste que vai ser feito para aquele contrato ser mantido, cabendo à empresa, nesse caso a APAMIM, aceitar ou não o reajuste proposto pela Unimed Natal. E foi exatamente isso que aconteceu. Para o ano de 2024, a Unimed ela indicou o percentual que seria necessário para a manutenção do equilíbrio contratual, nesse caso em específico, e a APAMIM ela manifestou, diante do percentual que foi estabelecido, a própria APAMIM manifestou o seu desinteresse na continuidade do contrato. Então, o cancelamento do contrato, nesse caso, ele partiu da empresa a qual a agravada ela é vinculada, que é a APAMIM. Foi a APAMIM que comunicou à Unimed Natal que não tinha interesse em manutenção desse contrato. E então a Unimed ela forneceu, com tempo hábil, a comunicação sobre a rescisão contratual feita pela APAMIM, que deu ensejo a essa rescisão contratual e possibilitou, inclusive, para os beneficiários, a migração para novos planos de saúde sem a necessidade de cumprir as novas carências, desde que fossem respeitadas as condições contratuais aplicáveis. Então, diante da negativa de interesse na continuidade pela empresa pela qual a agravada era vinculada, houve a rescisão contratual. Contudo, não houve qualquer conduta abusiva por parte da Unimed Natal, pois o contrato ele foi rescindido por interesse da empresa pela qual a beneficiária ela era vinculada, e não por interesse da Unimed Natal, tendo sido cumprido o papel da Unimed Natal de comunicação e a possibilidade de migração dentro das normas contratuais para um novo contrato com o aproveitamento de carências. Contudo, isso não foi feito. E aí, nessa decisão liminar, o juiz mandou reativar nas mesmas condições, existindo até uma inviabilidade prática dessa reativação. Porque como a gente vai reativar um plano vinculado a uma empresa se a própria empresa comunicou o desinteresse em dar continuidade a esse plano de saúde? Então, por isso, a gente
pede a reforma da decisão com o reconhecimento de ausência de qualquer ilegalidade no cancelamento desse plano de saúde em específico. Muito obrigado a todos. Gilberto, acho que está no sistema já o voto, não? Tá sim. Está acompanhando. A unanimidade. Conhecido e desprovido. Esse foi o. A unanimidade. Foi 14º. Operação Civil 085 71 30 46 22, operando Luiz Eduardo Neto Ferreira de Lemos, apresentando o gênito Lucas Henrique Ferreira de Souza, advogado Bruno Henrique Saldanha Faria, apelado Unimed, advogado Rodrigo Menezes. Nesse caso, a gente vai dispensar também, Excelência, a do número 14. Entendi. Foi qual o número? 14. Recurso de Estado de Natureza, Direito do Consumidor, Pessoal Civil, Operação Civil, Plano de Saúde, Tratamento multidisciplinar do portador de transtorno de aspecto autista, negativo de cobertura de assistente terapêutico em ambiente domiciliar escolar, em infraestrutura regulamentada, atividade de natureza canal, recursos desprovidos. A unanimidade. 17. Marcador Guilhermano Mota, relator. Sim. 17. 17. Relator, agravo instrumento 81, 45, 54, 32, 2004, agravante Unimed e agravado Lourenço Almeida Costa. Declinou também da... Declinou também, então pronto. A unanimidade, manutenção da decisão. Entendeu? Apelação Civil 082 02-30-28-2023, apelado MAFO, Reparação Genitora, São Maria Lidiane Alves de Oliveira, advogado Milene Fernando da Chaga, apelado Unimed, relator do Cornélio Acho. Pronto, nesse caso a gente vai manter a sustentação. Cuscunes, a Unimed foi quem apelou? A apelação é tanto da Unimed quanto do beneficiário. Pois não, Excelência. Posso iniciar? Pode, está com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Passando diretamente sobre esse caso, se trata de uma apelação em face de uma sentença em que determinou que a Unimed custeasse para um beneficiário um tratamento chamado fisioterapia pelo método SCROT. E existem dois pontos em específicos que merecem atenção para essa questão que precisa ser analisada. A primeira delas é sobre o diagnóstico da criança. A Unimed ela segue o que a ANS estabelece para a cobertura obrigatória, de acordo com o artigo 10º, parágrafo 4º da Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde. Essa lei, ela dá competência à ANS para regulamentar essa situação e, de acordo com o RN 539, que foi o instrumento normativo que a Unimed, que a ANS utilizou para regulamentar essa situação, ela estabelece que a cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o plano de saúde, ele funciona somente quando se trata de transtornos englobados na CID-F84, que são os transtornos globais de neurodesenvolvimento. Nesse caso específico, o beneficiário ele não possui um diagnóstico dentro da CID-F84. E aí, a gente tem que ele tem direito, de acordo com a cobertura estabelecida pela ANS, contudo, sem métodos especiais. Então, a negativa nesse ponto sobre a terapia solicitada, ela diz respeito primeiro sobre o diagnóstico da criança, porque, de acordo com a ANS, a Unimed Natal ela não restou obrigada a custear um método especial para um beneficiário que não está incluído dentro da CID F84. Mas existe um segundo outro ponto de análise que também merece destaque nesse caso específico, é que o método solicitado pelo beneficiário, que é o método SCROT, ele é classificado como um método experimental. Ou seja, é um método sem comprovação científica.
De acordo com os estudos que foram juntados nos autos, as pesquisas que apontam sobre a realização desse método, essas pesquisas elas possuem amostras muito reduzidas e insuficientes para estabelecer uma eficácia de fato sobre esse tratamento. Então, esse tratamento em específico que foi autorizado pelo juízo de primeiro grau, ele possui um caráter experimental e, por causa disso, ela também não está dentro da norma obrigatória do plano de saúde. Sobre o assunto, a Lei 14.454, que foi quem regulamentou em 2022 essa cobertura pelos planos de saúde, ela prevê expressamente como condicionante a autorização para um método que é solicitado a comprovação científica. Nesse caso, esse método, como se trata de um método experimental, ele está à margem do que essa própria Lei 14.454 estabelece como obrigatório pelo plano de saúde. Diante disso, a gente requer a reforma da sentença para que a Unimed seja desobrigada a custear o tratamento solicitado. Muito obrigado, novamente. Dando moral configurado, recurso da parte altura conhecida e provido recurso da parte ré conhecido desprovido. A unanimidade. Tem voto relator. 24º, parágrafo do Cornélio. Apelação civil 0800 397/24, apelado TALDS, Peritação Redentora Bruna Micaele Moraes de Alves, advogado Dr. Bruno Henrique, apelado TADS, Peritação Redentora Senhora Bruna Micaele Moraes de Alves. Bruno Henrique, do relator. Na 24 a gente vai dispensar também. Pois não, sentença parcialmente informada, recursos conhecidos provido do apelo do plano de saúde e provido parcialmente o recurso da parte autoral. Antônio Porto conhece dos recursos, mas nego desprovimento do apelo do plano de saúde e do provimento parcial o recurso do autor apenas majorar os danos morais por que importa quantia R$5.000. Major do honorário advocatício seja a favor da parte em 2%, tá? 2%. Exclui do CPCH e o TOD. Exclui do TTH e o TOD. 25º, Barrador Cornélio. Apelação civil 083 781906 2021, Unimed Natal, advogado Rodrigo Menezes, Fernando dos Santos e Rocino Meira Velha, apelado JGFG, apresentado por sua redentora, advogado Teto César Moura Rabelo. Nisso a gente mantém um interesse. Pois não, Excelência, para comparar a Vossa Excelência regulamentar. A suíte e o da hidroterapia. Excluindo. Você está excluindo. Satisfaz? Eu não sei se os outros concordam. Se for seguir. Como é que está? A unanimidade. A unanimidade? Temos voto relator, Excelência. 23, Barrador Cornélio, não tem sustentação oral, né? Dispensou. O 23 não cabe sustentação oral. É isso? 23 e 26. 23, foi lá. O 23 é embargo de declaração, não é isso? É embargo da declaração. Não cabe. A unanimidade nos termos do voto do relator, O Excelência. 21 também não cabe. Rejeição dos embargos. 23. Certo. Aí vem agora o 26. Mas aí está no sistema, né? 26, Excelência. Apelação civil. Senhor presidente, Pois não. o 21 não cabe, mas eu tenho um pedido de vista meu e está no sistema, viu? Um voto da Tavenda Divergente está no sistema. Qual é o 21? O 21 é a ação de alimentos. É a questão de uma perícia que houve lá embaixo, ninguém se pronunciou e houve preclusão. E agora essa matéria está sendo discutida quando, na verdade, ela já foi apreciada. Então não há rediscussão e eu mantenho o meu voto. Deixa eu olhar o 21.
Eu acompanho o relator, excelência. Por maioria, né? Tem ampliação de quórum, né? É embaixo da declaração, é? É embaixo da declaração. A unanimidade. Né? Ou por maioria. Por maioria. O 26 já foi chamado. O 26 embargador pode ver, né? Foi julgado. Declinou, já foi julgado, né? Vem o quinto, minha relatoria. Agravo de instrumentos 0809, 868, 97, 2024. Ecoville Incorporadora Imobiliária, advogado Gleison Kleber Lobby. CHB Companhia Hipotecária Brasileira. Está faltando o voto do desembargador. Sim, vai, pois não, excelência. Está com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, presidente da Igreja Primeira Câmara Civil, excelentíssimos senhores desembargadores Cornélio Alves, desembargador Dilermando Mota. Inicialmente, embora não tendo cargo algum, nem atribuição junto ao AB, diante da notícia de que essa é a última sessão a que vai estar presente o desembargador Expedito Ferreira, tomo a liberdade de dizer que a advocacia presta as homenagens à atuação de Vossa Excelência, que honrou aí ao longo de várias décadas a atuação do Poder Judiciário. Pois bem, vamos para a sustentação oral. Esse é um caso rotineiro no mundo imobiliário. E a solução que foi dada pela CHB e pela decisão recorrida é uma solução, a meu ver, manifestamente ilegal. Qual é a operação de base? A Ecoville fez uma operação de crédito com a CHB. Então foi lá, tomou o capital da CHB, e nessas operações, o que é comum? A CHB, que é uma instituição financeira, exige a prestação de garantias. Foram prestadas garantias, alienações fiduciárias sobre bens imóveis e os recebíveis, os créditos oriundos da venda para os clientes. Então, o Ecoville lançou um condomínio em Parnamirim que tem em número redondo 600 lotes. Então, pegou um número X de lotes, fez um financiamento, deu em garantia, e nesse número X de lotes existem clientes a título de compra e venda. O que é que reza o contrato entre a Ecoville e a CHB? Na hora em que o cliente quitar, há duas alternativas. Ou a empresa substitui a garantia por outra, então na hora que quita um lote, substitui por um outro lote, no mesmo empreendimento, ou seja, de mesmo valor, com as mesmas características, ou a empresa paga o crédito referente àquela unidade. A Ecoville, né, que é uma empresa da Ecocil, moveu uma ação de revisão contratual, que está em andamento na primeira instância, contra a CHB. E em função dessa demanda de revisão contratual, o clima azedou por parte da CHB. Então, o que é que se tem na base? Existem 50 lotes que foram dados em garantia e com 50 compradores que quitaram esses lotes. O que é que fez a Ecoville? Se dirigiu à CHB e disse à CHB, libere esses 50 lotes que estão quitados, que eu dou em garantia 50 outros lotes, no mesmo empreendimento, com o mesmo tamanho, de mesmo valor. Atuação, resposta da CHB, negativa. Fomos ao judiciário. Decisão de primeira instância.
só os compradores detêm legitimidade para ir ao judiciário pedir a baixa da garantia. A empresa não poderia pleitear direito alheio. Trata-se, a meu ver, de uma premissa manifestamente equivocada. Por quê? Porque existe um contrato de operação de crédito entre a CHB e a Ecoville com garantias dadas, e essa empresa, por ser parte nesse contrato, pode pedir a substituição do bem por outro. Trata-se de uma operação, repito, excelências, comum no âmbito do mundo do direito imobiliário. A recusa da CHB se deu em função de que, na ação de revisão contratual, a empresa Ecoville obteve uma liminar para revisar o contrato. E isso gerou a ira. Já dizia Carlos Maximiliano, o direito há de ser interpretado inteligentemente. Não pode conduzir a absurdos. Qual é absurdo hoje? Temos 50 clientes quitados. E esses 50 clientes vão ingressar com ações perante o Poder Judiciário se o Tribunal de Justiça, aqui através da primeira Câmara, não deferir a substituição dessas garantias. Na peça recursal, eu trago um precedente idêntico ao que está sendo discutido, oriundo, emanado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ação cominatória, tutela de urgência, obrigação de fazer, bem alienado, substituição de garantia fiduciária. Então não há nenhum prejuízo para a CHB, caso haja a substituição por outros 50 lotes, no mesmo empreendimento, do mesmo valor, de mesma metragem quadrada. Então, forte nessas convicções, e com base, eu fiz referência a um precedente aqui na tribuna do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas na petição recursal há diversos outros precedentes, inclusive aqui da primeira Câmara Civil, da relatoria do desembargador Cláudio Santos. É uma situação comum. Então, feitas essas observações, e mais uma vez, desembargador Expedito, louvando a atuação de Vossa Excelência na magistratura, a recorrente reitera a Vossas Excelências o provimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência as palavras dirigidas à minha pessoa. Do coração. Senhor presidente, desembargador Expedito, eu vou pedir vista desse processo para examinar uma questão que me restou dúvida. Pois não, senhor. Com vista ao desembargador. Esse número 5, né? É o 15. Com vista ao desembargador Guilhermano. Agravo de instrumento 081 37 1085 2024, agravante humano, método limitado, Rivaldo Marcos Vinícius de Albuquerque, gravado Isabel Cristiano de Melo, advogado Olívio Vítelo Barreto. Pois não sei. Vossa Excelência, advogado de. Da parte agravada, Excelência, Isabelle. A apelação foi da Humanas, né? Isso, é um agravo da Humana, isso. Recurso desprovido, Excelência. Obrigado, Excelência, dispensa de sustentação. A unanimidade, Excelência. 15. 15. Está presente o advogado, doutor Pablo. Apelação Ciro 083 441 981 221. Apelante Companhia de Autodiagnóstico Caerne. Procurador Jurídico da Caerne. Apelado de Damiana Carlos de Lima, advogado doutor Pablo Alegre Oliveira. Recurso, Excelência.
A unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Qual o número desse? 15. 15? Sim. Esse que, a de agora, qual foi o número? Não, que o anterior foi o agora o 15, o último foi o 6. Esse de agora? 15. 15, né? 15º. Qual o próximo? Quarto. É o quarto. Bom dia, excelência. Eu vi aqui que são embargos de declaração, se não me engano, né? Então, Agravo de instrumento. embargo. 4. Não Não cabe sustentação oral. Agravo de instrumento, embarcação no agravo de instrumento 080, 70, 32, 82, 23. Agravante a Luísa Carlos de Souza, agravado Leandro da Silva Nobre. A unanimidade, excelência. Dispõe do desprovimento dos embargos de declaração proposta. A unanimidade. O número da pauta é? 4. Qual o número da pauta desse? Está com defeito no som aí? Está com defeito. O 29. 29 agora, né? Marcador Cornélio, relator. Apelação civil 080, 3714, 7224. Apivida Assistência Limitada. Advogadigo Macedo Faco. Apelado Ivoneide Carlos Diniz Danta. Advogado Francisco Sérgio Bezerra Pinheiro Filho. Está presente? Está presente o advogado? Está presente quem, doutor? A unanimidade, né, senhor? Desprovido. Conhecido desprovido. Recurso conhecido, desprovido, não tem voto relator. Senhor. Tem algum advogado na sala? Três 14. Está faltando o Doutor quê? Lermano, doutor Paulo Coutinho está aqui. 1314. 12 e o 13, né? 13 e 14, excelência. Excelência pediu vista. Já foi. O 14 já foi, é o 12 e o 13. 12 e o 13. Todos estão me ouvindo? Pois não, senhor. 12 e o 13 que eu pedi vista, Sim. não é o 14, já o 14 já foi, e eu estou acompanhando o relator do meu voto vista, viu? Barro do Dorlete também acompanha todos a unanimidade, senhor. Primeiro, recurso conhecido parcialmente, o 12 e o 13. Recurso melhor. Capacidade melhor. Recurso conhecido parcialmente provido, excelência. Para garantir que o agravante continue residindo no imóvel que atualmente serve de moradia, mantendo os alimentos fixados na decisão agravada nos termos de voto relator. O 13, excelência. Não comprovamos de que o valor compensa a subsistência do alimentante, manutenção da decisão que se impõe recurso conhecido desprovido, excelência. Tem mais nenhum advogado? Tem mais nenhum advogado em sala. Vamos para virtual, né, excelência? Primeiro, segundo. Não,
Esse aqui, terceiro. Só isso aqui, não é o primeiro, não. Primeiro e o segundo, devolve o Cláudio Santos. Terceiro. Agravo instrumento 081 2086 98 2014, agravante DDC, genitora Simone Cavaldivo, advogado Bruno Henrique Saldanha, presente. Recurso conhecido e provido, excelência, só unanimidade. O quadro já foi, o sexto já foi, o sétimo. Agravo de instrumento 0811-627-9224, agravante Lorena da Costa Braga, advogado André de Fátima Silva Medeiro, Unimed Natal, doutora Flávia Yuri, advogado doutora Flávia Yuri Costa Rama. Está presente? Recurso conhecido. Recurso conhecido e desprovido, né? Excelência, recurso conhecido e desprovido, excelência. Atenda a Vossa Excelência. Está ouvindo, excelência? Vossa Excelência está sem som, excelência. Esse é o 18, excelência? Isso é o, número 18? Isso é o 7, excelência. O 7, né? É. A unanimidade. Doutora Flávia. Liga o microfone, por favor, doutora Flávia. O microfone está desligado, Vossa Excelência. Está ligado meu microfone, viu? É o 7. É o 7, da doutora Flávia. O microfone dela está desligado. Estou dividindo ela toda. É o 7, tem uma divergência. Vai haver sustentação oral, excelência? Hein? Agora, me escutam? Pois não. Vossa Excelência, o 7 tem divergência, Excelência? Vossa Excelência? Tem. Doutora Flávia. Oi. Está cortando bastante. É o 7. Eu vou quando ele o relator. É o 7, doutora? Da senhora? Isso, é o 7º. Doutora, representa quem? A Unimed Natal. Não. Relator de embargo do expedito, é. Aqui está a unanimidade. Conhecido e desprovido. Vai ter uma divergência, então é por maioria, está favorável a ela. Talvez ela não. Favorável a Vossa Excelência, doutora Flávia. Está ouvindo? Foi conhecido e desprovido por maioria. Porque tem uma divergência de minha parte, que concedia. Ninguém está ouvindo a senhora, doutora? Tá bom. O 9. Já foi o 9. 9 e 10 já foi. O 11 já foi. O 12 já foi. O 13 e o 14 já foram. O 15 já foi. O 16 a advogada não está presente. A unanimidade, recurso provido, excelência. A unanimidade. O 17 já foi. 18. A mesma advogada. Não presente. Recurso conhecido e provido. Embargadora Flávia. Ou doutora Flávia.
O 18º. 081 71 72 52 24. Agravante, Ana Ximenes Feitosa de Medeiro, advogado Saniele Freitas Araújo, agravando Unimed com trabalho médico, advogado Pedro Sotério Bacelar e Isso, vocês me ouvem? Oi, não, isso. Desembargador Cornélio Divergente, né, excelência? Tem dois aí, duas divergências. Então, está O 18, qual foi? Duas divergências, por maioria, né? Põe o entendimento do desembargador Cornélio, por maioria. Por maioria. Vencido o voto relator. Desprovido, né? Por maioria, né? Por maioria. Desprovido por maioria, desculpa. O agravo de ordem 18 foi desprovido. Por maioria, excelência. Vencido o desembargador de Lermano Mota Pereira. Dispenso também a sustentação, excelência. O 19. Apelação civil 0100-294-65-2014. Apelante Felipe Ranieri Alves, advogado Antônio Roberto Fernando Tagino, apelado município de Antônio Martins, advogado Alenberg Ferreira Nunes. Tem alguém em mesa? Não presente. O relator do desembargador de Lermano Mota, improcedência, recurso desprovido, excelência. Unanimidade, excelência. O 20º. Apelação civil 080-9286-18-2018. Apelante CAP Empreendimento Imobiliário Limitado, advogado Bruno Ernesto Clemente, apelado Rayane Kelly da Silva Nascimento, advogado João Batista Mendonça da Silva e outros. O advogado está presente. Doutor Bruno. Bom dia, excelência. Presente. Pois não, excelência. Pela apelante. Você está com a palavra. Você está com a palavra, doutor Bruno. Bom dia. Obrigado, excelência. Bom dia, excelentíssimos senhores embargadores da Primeira Câmara Civil. Eu saúdo a todos, especialmente o presidente Expedito, o conterrâneo aqui de Mossoró também. Saúdo também o relator, doutor desembargador Lermano Mota. Desde já, excelência, eu desejo uma rápida recuperação da sua esposa. O senhor relator está enferma. Desejo o rápido restabelecimento. Também saúdo os demais desembargadores componentes, os colegas advogados presentes virtualmente e os servidores e estudantes que eventualmente estejam presentes. Excelência, a sustentação oral, ela será sucinta no seguinte sentido. Nós estamos perante uma apelação que trata de condições da ação, né? Durante o processo, houve a constatação de perda superveniente do objeto. Apenas para contextualizar a vossas excelências, trata-se de uma apelação em razão de uma sentença proferida pelo juiz de Mossoró, vara civil, que condenou a empresa apelante, a CAP, Empreendimentos Imobiliários, a proceder com um reparo do imóvel. Entretanto, excelências, esse imóvel ele foi abandonado pelos apelantes e foi retomado durante o curso do processo pela Caixa, né? Então, esse imóvel foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida e os apelados, durante o processo, perderam a condição da ação, ou seja, eles não têm mais legitimidade ativa para continuar com o processo, por total ausência, por total falta de interesse processual superveniente.
Durante o processo, antes mesmo da sentença, houve essa perda de objeto, porém, as partes apeladas omitiram esse fato ao juízo. Foi proferida a sentença favorável às apeladas, porém, antes de ser interposta essa apelação, a parte apelante tomou conhecimento de que houve a consolidação da propriedade desse imóvel pela Caixa e juntou tempestivamente a certidão de consolidação. Inclusive, o desembargador Guilhermando Mota, o eminente relator, tomando conhecimento desse fato novo, informado pela parte, intimou os apelados para que se manifestasse a respeito dessa situação jurídica. E foi confirmado pelos próprios apelados de que, de fato, perderam a propriedade do imóvel antes mesmo dessa sentença ter sido proferida, né? Então, estamos em uma situação de fácil resolução, né? De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, a perda superveniente dessa condição ativa, né? Legitimidade ativa, de modo que a sentença perde seu objeto, porque a sentença determinou o reparo do imóvel. Então, de acordo com a lei que regulamenta o financiamento imobiliário, né, isso, a jurisprudência é reiterada nesse sentido, é de que com a retomada do imóvel por inadimplemento pelo banco, né, exclui-se todos os direitos decorrentes desse contrato, que é o presente caso, né? Então, a sentença seria inexequível, em última hipótese. Então, esses eventuais vícios construtivos que eles alegam não teriam como ser reparados. Além disso, Excelência, para não restar dúvidas, antes mesmo de ter sido interposta essa apelação, houve uma consulta ao cartório de registro de imóveis e foi juntado aos autos, se Vossa Excelência quiserem observar, no ID 2370-2402, a consolidação se deu em março de 2024, ou seja, vai fazer um ano que houve a consolidação, efetiva consolidação e a verbação no cartório. Então, há mais de um ano, praticamente a formalização perante o cartório, mas antes mesmo dessa formalização, que foi só o ato final, todo o processo foi concluído e apenas houve essa materialização perante o registro público. Então, é nesse sentido que a apelante solicita a Vossa Excelência que, conhecendo a apelação, casse a decisão, anule a decisão, a sentença por ausência total de legitimidade ativa das partes apeladas. Nesse sentido também, havendo essa reforma, nesse sentido de conhecida a apelação na íntegra, que condene as partes apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais. Desde já agradeço e peço pelo provimento total da apelação, Excelência. Pois não, Excelência. Ouvinte, Excelência, pois não, parece que está sem divergência só para determinar a conversão da obrigação de fazer em perda de danos, mantendo a decisão atacada. A unanimidade, todos os seus tempos, Excelência. A unanimidade. O 21 não cabe sustentação oral. Operação civil 081 0649 2017. Embargo de declaração não cabe sustentação oral. Já a unanimidade. É por maioria? Sim, está certo. Já, quando relatou. É curso parcialmente colhido sem efeitos infringentes. O 22 já foi. O 23 já foi. O 24 já foi julgado. O 25 já foi julgado. O 26 já foi julgado. O 27
Apelação civil 0802-742-749-6723. Apelante Nemésio Severino Moreira, advogado Michel Renata Lima Macedo e outros. Apelado Banco Itaú BNG Consignado S.A., advogado Hernandes Soledade Bittencourt de Araújo. Advogado Henrique José Pardão, advogado Cornélio Senhor presidente, bom dia. É o número 28 da pauta? 27. Tá bom, senhor presidente. Meu próximo. Obrigado. É unanimidade. Apelação de indenização por perda de danos morais, de débito, empréstimo funcionário, impugnação, assinatura, ausência de perícia grafotécnica, certame de defesa, nulidade, sentença, tom dos autos, origem. A unanimidade, senhor. 28. Apelação civil 0801-2043-2022. Apelado Eli Soares da Silva Araújo. Advogado Rodrigo Andrade Nascimento. Apelado Banco Itaú, BNG. Advogado Marlon Gonçalves Sancho. Senhor presidente, bom dia. Doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon. Pois não, senhor. É pelo banco, né? R$1.000 foi, não, R$2.000. Mas do Lermano. 28. O 28. Tem uma pequena divergência minha, entendendo que deve ser mantida a condenação do Dano Moraes e acompanhando o relator nos demais pontos, de modo que dou provimento ao parcial ao apelo da financeira, sem afastar a condenação em Dano Moraes. Dou parcial provimento ao apelo do autor, por outro lado, para majorar a condenação do Dano Moraes para um patamar de R$3.000, seguindo precedentes de similar viés. É o 28. Também extensão, também acompanha o desembargador de Lermano com essa divergência, só dos Danos Moraes. Extensão. Então, senhor presidente, só para acompanhar, foi mantida a sentença? Foi, excelência. E majorado os Danos Morais para R$3.000. Foi por maioria, agora vai ter extensão de código, né, excelência? Vai ter outra votação, né? Ah, sim. Então, entendeu? Vai ser entendido por 942. É porque a apelação foi por maioria, viu? Tá bom. Próxima sessão provavelmente vai ter extensão de código. Obrigado. 29 já foi votado. Tem mais nenhum processo em mesa. Agradeço a presença do doutor Manuel Nobre. Agradeço a sua presença, Vossa Excelência, hoje. Excelência, seja muito bem-vindo. Se Vossa Excelência me permitir, saudá-lo eu fiz na sessão anterior, mas deixar aqui o registro do Ministério Público pela trajetória de Vossa Excelência nesse mistério que engrandece o Poder Judiciário. Desejar uma profícua, ainda mais profícua trajetória, que Vossa Excelência siga o caminho de preferência público, né, contribuindo com o engrandecimento e a construção do nosso Rio Grande do Norte. Eu queria agradecer ao doutor Manuel Nobre, certo? Isso a gente se conhece há muito tempo, nós somos oriundos lá, do Alto Oeste, né, da Tromba de Elefante, Santo Maurizeu de Alexandria. Inicialmente, realmente, eu labutei naquela região como oficial da polícia por vários anos, Marizal, Paulo dos Ferros, certo? E agradeço de todo o coração as palavras de Vossa Excelência. Certo? E foi um prazer conviver antes e como Vossa Excelência, como promotor, depois como procurador, e a amizade que a nossa família mantém, detém, nós vamos continuar, se Deus der, nessa trajetória de vida. Muito obrigado, Excelência. Pronto, temos amanhã a última sessão, né, Valdo Cornélio? Mas a sessão está encerrada. Não, o Dilemano quer falar alguma coisa? Dilemano? Sim, quero. Eu quero aproveitar, embora vamos ter a oportunidade amanhã, mas quero dizer da satisfação e da alegria de ter a pessoa de Expedito Ferreira, antes de sê-lo
desembargador, a pessoa com quem tenho convivido há 44 anos. Afinal, somos colegas de ingresso na magistratura em setembro de 1980. E destacar, dentre os vários atributos, atributos da pessoa e do desembargador Expedito, um que me chama muito a atenção e muito raro nos dias atuais. Expedito Ferreira, este homem, esta pessoa e este desembargador, ele é um amigo leal. Pode parecer até uma redundância, porque quem é amigo é leal, não é? A lealdade. O desembargador Expedito, quando é amigo mesmo, e tem demonstrado isso para com vários dos seus amigos, mas eu falo em meu nome, que tenho sido alvo dessa amizade, e louvo a Deus pela sua vida, desembargador, e que Deus possa encaminhá-lo pelos caminhos que ele tem daqui para frente. Vossa Excelência dedicou mais de 44 anos de magistratura à Justiça. Nós entramos juntos em setembro de 80 e já em setembro completamos 44 anos, não é? Então, que Vossa Excelência possa continuar gozando da boa mão do Senhor, Criador e Salvador de todos nós, sobre sua vida e sobre sua família. Um grande abraço, e a nossa amizade, ela é atemporal, vai além túmulo. Excelência, agradeço as palavras carinhosas que vêm do coração de Vossa Excelência, e a nossa amizade iniciamos quando fizemos o concurso de juízes e fomos nomeados em 16 de 9 de 1980. Nós já estamos com mais de 44 anos na magistratura. De serviço público, eu já estou com 56 anos, né, que eu entrei em 30 de abril de 1969 no Estado. Quando passei no concurso para oficial da polícia, eu fui nomeado aluno oficial. E eu acho que a nossa amizade perdura por todos esses anos. Vou também, não só Vossa Excelência, mas o vereador Cornélio também nessa Câmara, o vereador Cláudio Santos, fomos amigos que eu vou deixar para o resto da minha vida, certo? Vossa Excelência, sinto muito saudade dessa Câmara, da conversa de vocês, todos os servidores aqui presentes, oficiais de justiça, certo? Militares presentes, que todas as sessões estavam conosco, certo? E dizer a Vossa Excelência que amanhã nós temos a última sessão no Pleno, e a nossa amizade, eu desejo que perdure por muito e vários anos. Vamos deixar de nos encontrarmos aqui no tribunal, mas isso na vida lá fora vamos, se Deus, encontrar muitas e muitas vezes. Muito obrigado a todos. Pronto, Zador, eu quero só manifestar também a última sessão marcante, né? E eu quero dizer de coração que estou triste, né? Vossa Excelência vai deixar. Eu conheci Vossa Excelência, mais próximo dia 1º de dezembro de 92, quando cheguei em Mossoró. A gente trabalhou lá muitos anos juntos, depois eu vim para aqui e a gente continuou desde quando eu cheguei aqui no tribunal, na primeira Câmara Civil. E sei do empenho de Vossa Excelência, né, no seu trabalho, se dedicou muito ao seu trabalho, deu o melhor de si. E, como disse Dilermando, é um amigo mesmo, é um bom companheiro, assim, de trabalho, de boas relações, e vai deixar saudade aqui entre a gente. Vossa Excelência vai deixar muitos amigos, e eu considero Vossa Excelência um amigo. E lamento muito, lamento muito a ausência de Vossa Excelência. Não temos o que fazer. Quero ter a sorte de Vossa Excelência de cumprir essa fase também. Né? Não, e vamos para frente. Obviamente, como digo, Deus quiser. Menos 25 anos ainda mais da frente junto de nós, se Deus quiser. Um abraço. A sessão está encerrada.